Você é um crente avivado? Você sabe o que de fato é um avivamento? Nós falamos sobre isso na primeira lição dessa série. E se você esqueceu, vamos aqui retomar o que falamos com base neste excelente livro, aliás, citando praticamente pontos desse excelente livro de Russell Shedd, de saudosa memória. Vamos lá. A tendência do avivamento é criar uma consciência viva da corrupção interior que afasta completamente a autossuficiência e a autoestima. Olha que ponto importante. Outro ponto, o avivamento é marcado pelo temor de Deus e uma renovada apreciação de sua grandeza e majestade. O avivamento traz benefícios valiosos como a intimidade com Deus e a descoberta do propósito dele para a vida dos seus filhos. O avivamento é consequência do pedido fervoroso pelo derramamento do Espírito. O avivamento traz as marcas da atuação de Deus por meio de milagres e prodígios. O avivamento é marcado pela presença de Deus. O avivamento cria uma unidade espiritual entre os membros da família de Deus, que inclui todos os irmãos que acreditam firmemente nos lemas da reforma. Uma outra característica dos avivamentos é que motivam a busca pela santificação. O avivamento real muda por completo esse estado de coisas, movimenta-se firmemente na direção da santidade. Um avivamento transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina o coração dos que participam do culto. Um avivamento cria um amor que brilha nos olhos dos que foram surpreendidos pela bondade de Deus. Um avivamento cria prazer na prática da oração. E assim vai. Um grande livro que eu recomendo também sobre o avivamento, de Russell Shedd. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanchez Zibordi. Está começando a lição de número 11 desta série maravilhosa sobre o avivamento. O currículo da CPAD de lições bíblicas está maravilhoso e no fim desta videoaula eu tenho uma novidade para vocês. Mas já estudamos lições maravilhosas neste ano sobre o avivamento, nesse primeiro trimestre do ano de 2023, e agora chegamos à lição de número 11. A lição de número 11, que se Deus quiser, será estudada de maneira presencial no dia 12 de março, já bem perto do meu aniversário. Para quem não sabe, dia 16 de março, se Deus quiser, eu vou completar 43 anos. 43 anos. Se você quiser me mandar um presente, fique à vontade. Eu estou recebendo presentes aí de todos os meus apoiadores, né, os inscritos aqui no meu canal. É brincadeira, vocês sabem que eu tenho um grande senso de humor, mas às vezes brincando a gente fala coisas sérias, né? Se você quiser me apoiar, a melhor maneira de você fazer isso, claro, é inscrever-se no meu canal, é curtir este vídeo, é compartilhá-lo e se você quiser pode até aí colaborar também por meio do Valeu, que tem aqui embaixo, que é uma forma também de você nos ajudar. Mas vamos lá, a lição de número 11 tem como título o avivamento e a missão da igreja. Que lição importante, hein? O texto áureo, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que não é o batismo que salva. Quem crer e for batizado, porque, claro, quem crê e está servindo a Jesus, não há por que não tornar pública a sua fé por meio do batismo. Mas observe que a Bíblia diz que quem não crer será condenado. A condição para ser salvo é crer, claro, e se arrepender. O batismo é tão somente você tornar pública esta fé que você tem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática, nesse tempo, hoje, não é? Marcado pela falta de fé, Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se tiver ou se estiver imersa no avivamento espiritual. Os dias são maus,
os tempos são trabalhosos, como diz a palavra de Deus, e nós precisamos desta capacitação do poder do alto, o poder dinâmico do Espírito Santo, para realizar com ousadia a obra que nos foi confiada. É isso aí, meu irmão, minha querida irmã. A lição é a lição de número 11, o avivamento e a missão, a nossa missão, a missão da igreja. Veja, o texto áureo desta lição é parte do texto bíblico básico, ou seja, o texto que o autor tomou como ponto de partida para desdobrar esta lição, o avivamento e a missão da igreja. Aqui é importante, logo de maneira introdutória, claro, logo no início, fazer uma abordagem sobre esta passagem, não para pôr em dúvida a inspiração plenária das Escrituras, mas para esclarecer, porque muita gente não entende, porque em algumas versões bíblicas, o chamado final longo de Marcos, dizem alguns eruditos, que se trata de uma interpolação ou de uma adição posterior e tal. Esses críticos textuais muitas vezes exageram, porque colocam em dúvida, e algumas versões aparecem entre colchetes, essa parte que só serve às vezes para pôr dúvida realmente na cabeça das pessoas que não têm uma formação mais específica no campo da tradução ou da crítica textual. Então, aqui é importante a gente fazer esse esclarecimento. Bom, o que eu quero esclarecer aqui? Por que em algumas Bíblias, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, no Novo Testamento Interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai encontrar essa passagem entre colchetes. Em outras Bíblias, você vai encontrar, inclusive, nada. Tiraram essa parte, como se não existisse, de fato, nos textos originais. Agora, aqui vai um esclarecimento. Dos manuscritos do Novo Testamento, em grego, 1.700 deles apresentam essa passagem. E apenas 3, ou, para ser mais objetivo, 2, porque um deles não é considerado porque ele não é tão antigo, mas os críticos textuais, eles costumam valorizar mais os manuscritos antigos, os mais antigos. Então eles estabeleceram, a bel prazer, esta regra de que o que é mais antigo tem mais autoridade, tem mais peso. Então, por exemplo, os manuscritos conhecidos como Códex Sinaíticos ou Códex Vaticanos, o Códex Sinaíticos também é conhecido como Códex Aleph. Esses dois manuscritos, por serem mais antigos, lá do século IV, mais ou menos, eles são tidos como melhores. E no caso, esses dois manuscritos, um deles está em branco, na parte onde deveria estar os versículos 9 a 20 de Marcos 16, e outro está falsificado, tem uma falsificação ali. Claramente, esses manuscritos que foram encontrados, que são oriundos no Egito, lugar onde havia muitas heresias, certamente foram deturpados. Porque a gente tem aí esses dois manuscritos que são valorizados pela academia porque são mais antigos, contra 1.700 manuscritos que são mais tardios, mas veja, são 1.700 manuscritos. É o chamado texto majoritário. Vocês sabem, eu já falei aqui em outros vídeos, tem uma playlist aqui no meu canal, Palavra de Deus, em que eu falo melhor sobre isso. Eu defendo, claro, o texto majoritário, até porque o texto Receptus, que é o texto bíblico do Novo Testamento do tempo da Reforma, ele, na verdade, resultou de 6 textos que Erasmo cotejou, que foram tirados da grande massa bizantina, ou do texto majoritário, ou seja, a maioria dos manuscritos, que são mais tardios, mas são numa grande quantidade. Eu creio que, na verdade, Deus usou as muitas cópias para preservar o texto sagrado, porque aquele que inspirou a sua palavra também a preserva. E claro que é como um rio que corre, né? As águas fluíram a partir da fonte do texto original e foram correndo, e Deus foi usando pessoas para fazer cópias. No meio do caminho, claro, houve aqueles que quiseram deturpar o texto, mas o rio continuou correndo. É como o rio Tietê, que começa, claro, na sua nascente as águas são cristalinas, são puras,
mas na medida que ele vai avançando, recebe a poluição de muitas cidades, especialmente São Paulo, mas quando chega lá mais adiante, as águas voltam a ser puras, e dá até para pescar. Por quê? Porque o rio Tietê, lá em São Paulo, estou usando como exemplo, na medida que a água vai correndo, ela vai se purificando. A palavra de Deus, a mesma coisa. Não é porque alguém quis deturpar a palavra em algum lugar que nós vamos nos basear nisso, nesses textos, por exemplo, lá que foram encontrados no Egito. Então, meu irmão, é apenas uma palavra aqui sobre essa passagem de Marcos, porque, eu repito, são 1.700 manuscritos, ou seja, 99,9% dos manuscritos do Novo Testamento contém essa passagem, contra 2, porque são os mais antigos. Alguns eruditos acham que a gente deve dar crédito para eles, em detrimento dos 1.700, só porque eles são um pouco mais recentes. Não, meu irmão, receba esse texto de Marcos 16, 9 a 20 como palavra de Deus, porque, aliás, tudo que está dito aqui também é confirmado por outras passagens correlatas nos próprios evangelhos e também nas epístolas. É importante você não entrar aí, não embarcar nessa canoa furada de querer questionar os textos bíblicos. Deixa isso aí para os críticos textuais, que, lamentavelmente, muitos deles nem creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós cremos que aquele que inspirou a palavra, ele também a tem preservado. Mas é importante aqui, antes de nós entrarmos nos tópicos da lição, como a lição é baseada no texto de Marcos 16, versículos 14 a 20, vamos aqui fazer uma rápida explicação desse texto. O versículo 14 diz que Jesus apareceu aos 11, porque Judas já tinha se suicidado a essa altura, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Veja, eles estavam incrédulos. Mesmo estando diante do Cristo ressurreto, eles estavam assim como que a incredulidade havia lhes cegado os olhos. Então veja, o versículo 14 mostra que Jesus teve que lançar-lhes em rosto a sua incredulidade. Os versículos 15 a 18 é aquela parte emblemática que fala da grande comissão. Portanto, ide por todo mundo, disse Jesus, pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, que significa todas as pessoas, batizando, aí já é em Mateus, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aí sim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora note, e estes sinais seguirão os que crerem. Não diz, e esses que crerem seguirão os sinais. Muita gente, na Bíblia de muita gente parece que está assim, não é? Esses que crerem devem seguir os sinais. Não, estes sinais seguirão os que crerem. O crente avivado, onde ele vai, ele leva esses sinais maravilhosos, porque ela é um portador, uma portadora da mensagem poderosa do Evangelho. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem, vamos por partes. Primeiro, o ide aí, que é um imperativo, nós temos que cumprir. A igreja não pode deixar de anunciar o Evangelho. E a pregação do Evangelho é acompanhada de sinais, mas temos que pregar em nome do Senhor. A mensagem cristocêntrica significa dar ênfase ao nome de Jesus e à sua obra expiatória. Por isso que Jesus disse, em meu nome. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Que maravilha! Falarão novas línguas. É o que começou a acontecer desde o dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta é a evidência inicial, mas não a única, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. O crente que é batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas, porque este é o ensinamento que está contido no livro de Atos, que não é apenas um livro narrativo, mas um livro que apresenta-nos um padrão de como o Espírito Santo age ou tem agido na era da igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Esse pegar nas serpentes é como que sacudir a serpente, livrar-se dela, se no caso a pessoa for atacada. É esse o sentido. É o que aconteceu com Paulo lá na ilha de Malta. Mas, infelizmente, há pessoas que torcem a palavra de Deus e acham que podem fazer o culto das serpentes. Infelizmente, lá nos Estados Unidos, há uma seita em que as pessoas cantam louvores e até pregam segurando serpentes, permitindo que elas se enrolem em seus corpos, e algumas dessas pessoas dessa seita já até morreram picadas que foram por serpentes. Veja como é perigoso torcer o texto sagrado. Aqui não está dizendo que é para você procurar serpentes para pegá-las. Não, aqui é no caso de você sendo atacado por uma serpente ou por qualquer outro animal. Aqui foi mencionado a serpente, mas Deus é poderoso para nos livrar das feras, especialmente aí das serpentes, e aqui, no caso, claro, é literal. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aqui é outro exemplo. Você não deve tentar a Deus. Você não vai sair por aí bebendo veneno achando que não vai acontecer nada com você. Não. Agora, se alguém porventura quiser atentar contra a sua vida, colocar veneno na sua bebida, por exemplo, Deus pode te livrar. É esta a mensagem do texto. Então, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a última parte sobre a cura divina. Porão as mãos sobre os enfermos, os curarão, que de fato tem acontecido, não tanto como a gente gostaria de ver, mas o Senhor tem curado muitas pessoas e nós somos prova disso, né? Eu creio que pelo menos cada crente tem pelo menos um testemunho de uma cura, de um livramento na área física, da saúde que Deus já lhe deu. O versículo 19, veja que Jesus, depois de ter transmitido estas últimas palavras, antes de ascender ao céu, tendo então transmitido essas palavras, ele subiu, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, e como Estevão também viu Jesus em pé. Interessante que Paulo descreve Jesus como assentado à direita de Deus, Colossenses capítulo 3. Mas Estevão viu Jesus de pé. Por que Estevão viu Jesus de pé? Porque Jesus ficou em pé em sinal de aprovação. Há muitos pregadores hoje em dia pregando para receber aplausos, pregando para fazer com que as pessoas os aplaudam de pé. Mas o nosso objetivo, a nossa missão é pregar não para agradar as pessoas, mas para que Jesus fique de pé em sinal de aprovação, ainda que sejamos apedrejados, ou até percamos a nossa vida, como aconteceu com Estevão, mas devemos agradar a Deus e não aos homens. O compromisso do pregador, acima de tudo, é com Deus e não com o auditório. Por isso que nós não devemos querer animar o auditório, mas sim expor a palavra de Deus com verdade e com autoridade. E o versículo 20 de Marcos 16 fala então aqui da confirmação da pregação do Evangelho, tendo os discípulos saído para pregar, o Espírito Santo então confirmou a pregação do Evangelho. Veja que eles não foram chamados para pregar milagres. A gente ouve às vezes alguém dizendo, eu fui chamado para pregar milagres. Não, o crente não foi chamado para pregar milagres. O crente foi chamado para pregar o Evangelho. E os milagres acontecem como consequência, como efeito dessa pregação do Evangelho. Na lição de hoje, então, o autor apresenta a igreja primitiva como modelo, porque a igreja primitiva, claro, ela ficou conhecida, como diz o autor, pelo seu dinamismo na evangelização e também no discipulado e ainda no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento que foi produzido pelo Espírito Santo. Então esse é o ponto de partida, tomando-se, claro, Marcos 16, 14 a 20 como base, mas vendo também, olhando para o exemplo da igreja primitiva. O primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. No primeiro ponto, o autor menciona o desânimo dos discípulos. Jesus ali se apresentou triunfante e glorioso, diz o autor. Claro que Jesus apresentou-se glorioso, mas não se deu a conhecer como glorioso. Parece
uma contradição ou um paradoxo, mas não. Lá na ilha de Patmos, quando Jesus se apresentou a João, ali Jesus se revelou de fato como glorioso, e João ouviu e não conseguiu, na verdade, fixar os olhos no Senhor, e depois usou a linguagem aqui da terra para nós entendermos, quando ele disse: os seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo era como lã branca, seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada, como uma espada de 2 fios, uma espada aguda, a sua voz era como uma voz de muitas águas, etc. Veja, ali João viu Jesus glorioso se dando a conhecer, claro, de forma gloriosa. Agora, aqui no caso dos discípulos, Jesus, embora ele já estava num estado de glória, ele não apresentou de fato esse estado de glória, porque senão os discípulos não poderiam suportar. Jesus, então, ele se apresentou no meio deles, e ali eles estavam desolados, diz o autor, porque eles não acreditaram, inclusive, na história das mulheres. Se você ler o começo de Marcos 16, você vê que aquelas 3 mulheres, Maria Madalena, Marta e outra Maria, foram ali para o sepulcro, porque queriam prestar uma homenagem ao Senhor Jesus. Depois da sua morte, elas queriam ungir o seu corpo, e elas tinham uma preocupação. Qual era? Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E a Bíblia diz que era uma pedra muito grande. De acordo com os especialistas, aquela pedra podia pesar até 4 toneladas. Não era possível que elas removessem aquela pedra, somente homens fortes, rolando aquela pedra num sulco, numa ranhura que era feita na terra. Mas qual não foi a surpresa delas? Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Agora note, a pedra não foi removida para Jesus sair, porque Jesus, se ele ressuscitou, ele não estava mais sujeito às leis da física, ele podia atravessar lugares fechados. A pedra foi removida para que as testemunhas vissem que Jesus não estava mais lá, mas ela não foi removida para que Jesus saísse de lá. É isso que é importante nós observarmos. Mas mesmo as mulheres tendo contado isso para os apóstolos, eles continuavam ali tristes, desolados. Mas aí vem o segundo ponto, a aparição de Jesus aos discípulos. Ele apareceu aos 11, porque Judas já tinha se suicidado. Quando o autor fala aqui dos 11 discípulos, claro, mais precisamente são os 11 apóstolos, porque Jesus tinha muitos discípulos, mas dentre os discípulos, que eram muitos, ele escolheu 12 para serem apóstolos. E esses receberam, claro, um treinamento especial. Então, Jesus apareceu aos 11, que estavam com muito medo dos líderes judeus, mas qual foi a palavra de Jesus para eles? Paz seja convosco. Glória a Deus. O Senhor tem mensagem de paz para nós. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Interessante que o verbo está no presente. Deixo-vos a paz vos dou. Ele não disse vos dei e nem disse vos darei, vos dou, porque tem bênçãos que Jesus nos dá todo dia. Todo dia é como se ele estivesse dizendo para você: paz seja contigo, paz seja com você, glória a Deus. Portanto, que você esteja calmo, que você, minha irmã, acalme o seu coração, como diz aquele hino, né? Acalma o teu coração, porque o Senhor é aquele quem te dá a verdadeira paz. Os discípulos estavam aflitos, mas Jesus disse-lhes: paz seja convosco, como diz Lucas lá no capítulo 24, versículo 36 do seu evangelho, e o Senhor então teve que lhes mostrar as marcas, porque eles estavam incrédulos, e mesmo assim eles ainda continuaram incrédulos. Foi difícil aquele momento para eles, porque eles, na verdade, estavam com muito medo, estavam amedrontados. E a gente sabe o que o pânico, o que a síndrome do pânico, por exemplo, pode fazer com uma pessoa. Veja o que aconteceu com muita gente aí, por ocasião dessa pandemia que sobreveio sobre o mundo. Pessoas que não conseguiam nem mais sair à rua. Eu mesmo passei por algumas dificuldades nesse sentido. A gente saía para andar, às vezes estava numa calçada, mudava de lado para não passar perto das pessoas, porque foi se gerando aquele pânico, e a gente via as pessoas também partindo, pessoas muito próximas a nós. Não foi nada fácil. Agora, imagine os discípulos que tinham acabado de perder o seu grande mestre, como eles mesmos diziam, restauraria o reino a Israel. Como diziam aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus teve que lançar-lhes em rosto ali a sua incredulidade também,
e dizer-lhes, ó nécios e tardo de coração, não convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, ao terceiro dia ressuscitasse, e abrindo-lhes as Escrituras, começou a dizer tudo o que dizia a respeito a ele, que a Bíblia diz que eles chegaram no lugar onde deveriam entrar. Jesus fez como quem ia mais longe, porque Jesus não tinha se dado a conhecer como Cristo ressurreto, glorioso, e eles insistiram, Jesus fez como quem ia mais longe, mas Jesus resolveu entrar. E certamente quando Jesus foi dar graça pelo pão, eles viram as marcas, reconheceram que era Jesus, mas antes mesmo que eles pudessem dizer Jesus, Jesus lhes apareceu. E então um olhou para o outro e disse, não ardia o seu coração quando ele abria as Escrituras? Porque quando Jesus abre, aliás, quando a palavra é pregada, quando o pregador abre as Escrituras, e no caso ali o pregador era Jesus, o coração de fato arde. Que maravilha quando nós valorizamos a exposição da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra lá onde o bisturi do médico não entra, mas a palavra de Deus vai lá, na divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. O terceiro ponto, o avivamento após a ressurreição. Jesus então deu-lhes mandamento, e não foi um mandamento qualquer, foi o mandamento da grande comissão, que o autor aqui chama de um mandato, né? Foi um mandado, no sentido de um mandamento, uma ordem, mas não deixa de ser também um mandato, como está na lição, porque assim como um político tem um mandato a cumprir, nós também recebemos um mandato que é muito superior a qualquer mandato de qualquer político, de prefeito, de presidente, de deputado. Não, nós temos um mandato de sermos embaixadores de Deus, cooperadores de Deus, arautos do Evangelho, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas a grande comissão, como nós já explicamos na primeira, na segunda lição, ela é tripartida, ela abarca a pregação propriamente dita, como diz Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ela abarca também o discipulado, como está lá em Mateus 28 e 19. Mateus 28 e 19 diz lá, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ensinai aí é no sentido de fazer discípulos. E também o ensino constante, ou a doutrinação. Essa palavra que hoje em dia é usada no sentido negativo, mas aqui para nós tem um sentido positivo. Doutrinamento ou doutrinação contínua fala de um ensinamento teológico que nós fazemos por meio da escola dominical, por meio dos cursos de ensino, por meio também das nossas instituições teológicas. É o sentido do versículo 20 de Mateus 28, ensinando-as a guardar. O verbo aí não é o mesmo do versículo 19. No versículo 19 é ensinar no sentido de fazer discípulos, ou seja, um ensinamento inicial, elementar, o leite para a formação do discípulo. Agora, no versículo 20 já é o doutrinamento contínuo que o crente deve receber até que chegue à estatura de varão perfeito, como diz lá em Efésios capítulo 4. Então, o autor aqui cita também que a grande comissão, ela foi e tem sido confirmada por meio de sinais. Ele cita os apóstolos, que tiveram sinais ali, tiveram as suas palavras confirmadas por sinais. Depois ele fala também de Paulo e Silas, fala do Filipe, o diácono evangelista, que não deve ser confundido com o Filipe apóstolo. Eu vejo pregadores confundindo, infelizmente, o diácono Filipe com o Filipe apóstolo. Não tem nada a ver. Aquele Filipe que sai de Jerusalém, o próprio texto deixa claro que os pregadores foram espalhados por causa da perseguição de Saulo, que assolava a igreja, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram espalhados. Então aquele Filipe que desce a Samaria é um daqueles 7 notáveis que aparece no capítulo 6, que depois nós identificamos como diáconos. O texto ali não chama-os de diáconos, mas nós percebemos depois, lendo as cartas de Paulo, que ali se instituiu. Você percebe pelo tipo, pela natureza do trabalho deles, que eles foram chamados sim para ser diáconos. Muito bem, o segundo tópico agora, o avivamento na missão da igreja local. Primeiro ponto, o avivamento nas missões locais. O autor toma como base Atos capítulo 1, versículo 8, que é bom entender esse texto. Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você já viu alguns irmãos lendo esse versículo? Ou citando? Parece que a pessoa não presta atenção do que está escrito. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. A pessoa não lê o tanto como, não cita o tanto como, que é imprescindível para a compreensão desse texto. Porque tanto como aí fala de concomitância, de simultaneidade, ou seja, a igreja deveria começar por Jerusalém, evidentemente, mas ao iniciar o trabalho ali, deveria também levar o evangelho para outras partes. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso de maneira concomitante. Não ficar esperando a perseguição. Infelizmente, a igreja só despertou-se, os apóstolos se despertaram, se bem que nem foram eles que saíram de Jerusalém a priori. Quem saíram foram outros pregadores, os apóstolos continuaram lá em Jerusalém, administrando a igreja em Jerusalém, mas quem saiu foi Filipe, depois o próprio Barnabé, outros pregadores, cujos nomes não são mencionados, também foram levando o evangelho para Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria, que se tornou um centro difusor, um centro irradiador do evangelho. Muito bem, então o autor cita Atos 1 e 8 para ponto de partida e fala aí do modelo de evangelização dinâmica local, não só pregar dentro de quatro paredes. Ele enfatizou também em lições anteriores, falando do modelo centrífugo, ou seja, a partir do centro, a partir de um quartel-general, a igreja leva o evangelho, como Paulo fazia, né? Paulo tinha os seus quartéis generais em Antioquia da Síria, em Éfeso, antes disso também em Corinto. Então ele se estabelecia em pontos estratégicos para, a partir de lá, fundar outras ou plantar outras igrejas ao redor, e ele ia colocando líderes, presbíteros em todos esses lugares. É um modelo centrífugo que a Assembleia de Deus adotou e foi muito bem, e tem sido, para a glória de Deus, muito bem sucedida, apesar de muitas críticas, porque nenhuma denominação é perfeita, mas a Assembleia de Deus é um grande trabalho de Deus, um grande movimento de Deus no Brasil. Não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita, mas é uma igreja muito abençoada. Eu tenho prazer em ser da Assembleia de Deus, e como dizia o mestre Antônio Gilberto, eu vou ficar na Assembleia de Deus até aparecer uma igreja melhor do que ela. Enquanto não tiver, eu vou continuar na Assembleia de Deus, porque se houvesse uma igreja, uma denominação melhor do que a Assembleia de Deus, eu já teria ido para lá. Mas graças a Deus que o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Agora veja o segundo ponto, o avivamento nas missões regionais. Missão regional, é bom que se diga, é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Então são regionais, em regiões. Então, por exemplo, recebereis a virtude do Espírito Santo, que é sobre vós, ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém, é o centro. Mas também, como também em toda a Judéia e Samaria. Aí são as regiões. Regiões. Então, no nosso caso, nós podemos falar dos estados, das próprias regiões. Eu que estou no Rio de Janeiro, por exemplo, mais precisamente na cidade de Niterói, esse seria o meu quartel-general, digamos assim. Mas eu tenho como regiões o próprio estado do Rio de Janeiro, claro, as cidades, mas também outras regiões fora do próprio estado, como no caso do exemplo, Judéia, Samaria. Então, isso tem a ver com missão regional. Se a gente lembrar um pouco da história da Assembleia de Deus, que estudamos há pouco tempo, sobre Daniel Berg, Gunnar Winger, por exemplo, nós vamos ver que eles chegaram a Belém, e ali fizeram de Belém o seu quartel-general, mas a partir dali eles foram para o litoral, e foram para outros lugares, atingiram também o próprio Ceará, e foram indo para muitos lugares, até chegarem aqui nos grandes centros, como são conhecidos hoje, né, o Rio de Janeiro, São Paulo, e assim por diante. Paulo, como eu já disse, fazia isso também, porque ele, a partir de um quartel-general, ele levava a palavra para outros lugares. O terceiro ponto, missões regionais atualmente. E aqui o autor diz algo importantíssimo que eu vou ler para você aqui nesse terceiro ponto. Ele diz o seguinte, olha, que isso aconteça, falando das missões regionais que nós devemos realizar, e da evangelização de maneira geral,
que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos, olha que interessante, ainda desfrutamos, às vezes até questionamos se estamos realmente desfrutando de uma plena liberdade, mas ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite, não deixe de falar de Jesus. Vamos para o terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Então, lembrando de Atos 1 e 8, ele abarca todos os elementos aqui mencionados, a missão local, a missão regional e a missão transcultural. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, missão local, como em toda a Judéia e Samaria, missão regional, e até os confins da terra, missão transcultural, envolvendo outras culturas, atravessando, indo para outros lugares, outros países, com outros idiomas, outras culturas, transculturação. Veja como isso é importante. Se você quiser se aprofundar nas missões transculturais, eu tenho aqui recomendado livros, como esta obra aqui, ó, muito boa, Missiologia, tá vendo? De Larry Page, que eu já apresentei até em outra aula, mas ele está esgotado, está difícil encontrar, mas talvez você encontre em algum sebo. E todos os livros que a gente tem mencionado, esses que estão aparecendo aqui também, você sabe, eu sempre coloco aqui na parte, no comentário fixado e também na descrição deste vídeo, você tem os links para adquirir esses livros, geralmente com desconto, no site da Amazon, que eu tenho recomendado porque eu compro pela Amazon e chega rápido para mim. Eu gosto muito de comprar livros pela Amazon. No caso dos livros da CPAD, você pode comprar também diretamente na própria CPAD, se bem que eu também tenho adquirido livros da CPAD pela Amazon e tem sido uma benção. Tem chegado rápido para mim, às vezes chega no dia seguinte, ou 2 dias no máximo, então vale a pena. A CPAD também entrega em todo o Brasil e tem sido uma bênção também. Mas eu gosto de dar mais de uma, eu tenho dado alternativas, na verdade, para os irmãos, as irmãs que têm acompanhado aqui as nossas videoaulas. Então aqui o primeiro ponto, primeira igreja missionária, Antioquia da Síria, como eu já mencionei, que se tornou um grande centro irradiador do Evangelho, realizava missões locais ou urbanas, como a gente vê lá em Atos capítulo 11, versículos 19 e 21, e essa igreja cresceu ainda mais quando Barnabé chegou lá. A Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 24, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Olha aqui o meu livro, se você não leu ainda, Barnabé, o pregador de fé e obras, fica aí mais uma dica. Quando ele chega lá em Antioquia da Síria, diz a Bíblia que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois ele foi buscar Paulo lá também. Paulo estava esquecido lá, também na sua terra, lá em Tarso e na Cilícia. E Barnabé foi buscar Saulo, também chamado Paulo, lá, e eles formaram uma dupla dinâmica lá em Antioquia da Síria. E que igreja abençoada e abençoadora foi aquela igreja de Antioquia da Síria. Foi a primeira igreja que fez missões transculturais. O segundo ponto, evangelização e decadência espiritual da Europa. Aqui o autor aproveita para falar de como a Europa, que era um centro também, difusor do evangelho, que enviou tantos missionários, hoje, infelizmente, o autor diz que nem 5% das pessoas sequer frequentam igrejas. Agora a Europa enviou muitos missionários. O autor cita aqui, a começar pelos peregrinos. Os peregrinos aqui, se você é um leitor atento, você vê que o autor colocou peregrinos com P maiúsculo. Por que ele fez isso? Porque ele está se referindo aos pais peregrinos, também conhecidos como pilgrims em inglês, ou pilgrim fathers, né, os pais peregrinos. São aqueles irmãos puritanos que vieram lá da Inglaterra e partiram lá de uma cidade chamada Plymouth, né, e eles foram para Massachusetts, nos Estados Unidos, e ali eles foram conhecidos também como
os peregrinos de Plymouth, porque o porto de onde eles saíram era Plymouth, e eles acabaram depois chamando o lugar onde eles chegaram também de Plymouth, né? Porque eles foram que trouxeram, aqueles puritanos trouxeram o evangelho para a América, e foi uma bênção. O autor cita também David Livingstone, que fez um grande trabalho na África, todos esses ingleses. Veja como a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, né, foi grandemente usada por Deus, os holandeses também, mas aqui no caso os puritanos que vieram de lá, da Inglaterra. David Livingstone também veio de lá, era britânico. Agora, no caso, o autor cita aqui, podia citar vários outros nomes, mas ele cita alguns que ele achou mais interessantes de citar. Então ele fala também de David Livingstone, que foi lá para a África no século XIX, e também Hudson Taylor, que foi também no mesmo século XIX para a China. Então, muito importante também esse segundo ponto. E o terceiro e último ponto, clamor pelo avivamento espiritual. O autor cita então a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, que nós possamos clamar também por um avivamento, possamos buscar a Deus, possamos orar para que a igreja toda seja avivada. A gente admirou aquilo que aconteceu lá na cidade de Wilmore, lá em Kentucky, ali naquela universidade, né, de origem metodista. Foi muito bom o que aconteceu ali e tal, mas o importante é que nós sempre sejamos avivados. O crente avivado, repito, como eu já falei várias vezes, ele leva o avivamento para todos os lugares. Muito bem, vamos então concluindo esta lição de número 11. O autor conclui com as seguintes palavras: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. São os três aspectos que mencionamos: local, regional e transcultural. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma lição, e antes que eu conclua, deixa eu dizer para vocês que já estamos aqui, já temos em mão a lição do próximo trimestre. Vamos nessa semana, se Deus quiser, fazer um review desta lição, ou seja, abordando assim minimamente cada uma das 13 lições que tem como autor, né, o teólogo Elienay Cabral, e esta lição é sobre os relacionamentos em família, que na verdade são 10 lições sobre passagens do Antigo Testamento, histórias maravilhosas do Antigo Testamento, e 3 sobre o Novo Testamento, e é um trimestre bíblico, né, de grande aprendizado bíblico. E, por exemplo, na primeira lição a gente tem aqui sobre Abraão e Sara, depois sobre Jacó, e são vários personagens que são enfocados, então vai valer muito a pena estudar também aqui conosco sobre este assunto no próximo trimestre. Muito bem, se você gostou desta videoaula, eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever. Estamos aí trabalhando para chegar em breve, se Deus quiser, a 100 mil inscritos. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.